mundo forjado pelo ferro e sangue, um jovem rei ousou sonhar com um império. Mas antes de mergulharmos nessa lenda, deixe seu like e inscreva-se para mais histórias épicas. Na Grécia Antiga, um cenário vibrante de intrigas políticas, deuses caprichosos e batalhas épicas, o destino tecia uma tapeçaria grandiosa. Foi neste berço de civilização que, sob presságios e profecias que falavam de um futuro glorioso, nasceu Alexandre. Sua chegada não foi um evento comum, mas um prenúncio de que os céus e a terra haviam conspirado para dar à luz um ser de extraordinária vocação. Sua infância foi moldada não apenas pela realeza, mas pela mente mais brilhante de seu tempo. Sob a tutela de Aristóteles, o jovem Alexandre absorveu conhecimentos que transcendiam a arte da guerra. Filosofia, retórica, medicina, ciência. Cada ensinamento era uma ferramenta afiada, forjando não apenas um guerreiro, mas um pensador estratégico. Aristóteles via nele não apenas um príncipe, mas um potencial unificador de mundos. A relação com seu pai, Filipe II, rei da Macedônia, era um complexo emaranhado de amor, rivalidade e admiração. Filipe, uma figura imponente e um estrategista militar sem igual, havia construído as fundações do Império Macedônico. Alexandre, por sua vez, ansiava por validação, mas também por superar o legado paterno, uma sombra que pairava sobre cada uma de suas ambições. Ele buscava a glória não apenas para si, mas para provar que era digno de seu nome e de seu destino. O desejo ardente de imortalidade o impelia, e em sua mente, a visão de um império unificado, um sonho quase divino, começou a tomar forma. A corte macedônica era um ninho de intrigas, onde sussurros e conspirações eram tão comuns quanto os banquetes. Alexandre, ainda jovem, teve de navegar por essas águas traiçoeiras, aprendendo as lições amargas da desconfiança. Suas primeiras campanhas militares foram uma prova de fogo, onde pôde demonstrar sua genialidade tática e sua coragem inabalável, conquistando o respeito de seus soldados e o temor de seus inimigos. Então, veio o golpe que mudaria tudo, a morte de Filipe II. Um assassinato brutal, envolto em mistério, deixou Alexandre com o peso da coroa e a suspeita de traição pairando no ar. A ascensão ao trono foi rápida, mas tumultuada. O jovem rei consolidou seu poder com uma mão de ferro, eliminando rivais e afirmando sua autoridade. O luto se misturava à determinação, e a promessa de vingança contra a Pérsia, o gigante império que há muito ameaçava a Grécia, tornou-se o novo propósito de sua vida. No entanto, em meio à sua ascensão, um sussurro de desconfiança já começava a ecoar entre seus mais próximos. A primeira rachadura em sua armadura de invencibilidade. A travessia do Helesponto, a estreita faixa de água que separava a Europa da Ásia, marcava o ponto de não retorno. A vastidão do Império Persa se estendia à frente, um desafio monumental. Alexandre, em seu olhar, carregava a determinação de um conquistador, mas por trás daquela fachada de aço, uma profunda solidão começava a se instalar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Cada vitória era um passo rumo ao abismo. Cada conquista, um novo inimigo. A travessia do Helesponto não era apenas um marco geográfico, mas um limiar psicológico para Alexandre. Atrás dele, a Macedônia. À frente, o vasto e opulento Império Persa. Um mosaico de povos e culturas que ele estava determinado a unificar sob sua égide. As planícies da Ásia Menor seriam o palco das primeiras grandes provações. No Granico, a genialidade militar de Alexandre se manifestou plenamente. Com uma audácia que beirava a loucura, ele liderou suas tropas através do rio, enfrentando a cavalaria persa em uma batalha sangrenta que selou a superioridade macedônica. Era apenas o começo.
Em isso, a perspicácia tática de Alexandre brilhou novamente. Encurralado por Dário III, o rei persa, Alexandre orquestrou uma manobra brilhante, desorganizando as forças inimigas e forçando Dário a uma fuga humilhante. A expansão era implacável. À medida que o Império Persa ruía pedaço por pedaço, o Império de Alexandre crescia, mas em seu interior sua alma começava a se fragmentar. A fusão de culturas era um de seus grandes sonhos. Ele via um mundo onde Oriente e Ocidente se entrelaçariam, mas essa visão gerava resistência. Seus próprios generais, homens macedônios e gregos, relutavam em aceitar os costumes persas, a prática da prosquinesis, a prostração diante do rei, e a crescente orientalização de Alexandre. A desconfiança começou a corroer as fundações de seu círculo íntimo. Alexandre, outrora o líder carismático que inspirava lealdade inabalável, tornava-se cada vez mais paranoico. Sussurros de conspiração ecoavam pelos acampamentos, e a sombra de seu pai, Filipe II, um rei que também enfrentou e sucumbiu a intrigas internas, parecia persegui-lo. A dependência do álcool crescia. Uma tentativa de afogar a solidão esmagadora do líder, cercado por aduladores e ambiciosos, mas desprovido de verdadeiros confidentes. A glória das conquistas parecia vazia sem um propósito maior, e a busca por esse propósito o impelia a ir sempre mais longe, sempre mais fundo. O ponto de virada veio com a morte de Clito, seu amigo de infância, em um acesso de fúria durante um banquete. Embriagado, Alexandre, em um momento de descontrole, o atravessou com uma lança. O remorso foi avassalador. Naquele instante, ele viu o espelho do pai que tanto tentara superar. A tirania que ele próprio encarnava. A percepção da própria crueldade, da capacidade de destruir laços sagrados, o atormentou. A traição de alguns de seus homens mais leais não demorou a seguir. Exaustos pela guerra sem fim, pela incessante marcha rumo ao desconhecido, eles ansiavam pelo retorno ao lar. A campanha na Índia seria a prova derradeira. A ferocidade dos exércitos indianos, os elefantes de guerra, o clima inclemente e a distância cada vez maior de casa, tudo contribuiu para a exaustão das tropas. Em um ato de insubordinação sem precedentes, seus soldados se recusaram a avançar. O império, que se estendia infinitamente em sua mente, encontrava um limite na vontade de seus homens. Alexandre, pela primeira vez, foi forçado a ceder. Você acha que Alexandre era um visionário ou um tirano? Deixe sua opinião nos comentários. Enquanto planejava o retorno, a descoberta de um complô para sua morte abalou suas últimas certezas. Figuras inesperadas, homens em quem ele depositava confiança, estavam envolvidas. A dúvida semeou-se sobre todos que o cercavam. Quem ele poderia realmente confiar? O olhar vazio de Alexandre, enquanto contemplava o mapa de suas conquistas, revelava uma verdade amarga. O mundo era vasto demais para um só homem. A glória se tornara um fardo, e o conquistador, um prisioneiro de sua própria ambição. O homem que conquistou o mundo não conseguiu conquistar a si mesmo. O maior império ruiria com o seu último suspiro. O retorno à Babilônia, a cidade de glória e decadência, marcou o início do fim. Alexandre, outrora o conquistador incansável, sentia o peso de cada batalha, de cada traição, de cada perda. A grandiosidade da cidade, com seus jardins suspensos e templos imponentes, não conseguia disfarçar a atmosfera opressora que o cercava. A corte, antes vibrante com os ecos de suas vitórias, agora ressoava com sussurros de intrigas e a doença que o consumia. Uma febre misteriosa, implacável e avassaladora, começou a minar suas forças. O corpo, que parecia invencível nos campos de batalha, fraquejava inexoravelmente. A mente, outrora afiada e estratégica, agora divagava entre a realidade e as alucinações. Nos seus últimos dias,
Alexandre revisitava em devaneios os fantasmas do passado, o olhar de Filipe II, o riso de Clito, os rostos de seus soldados caídos. Havia um arrependimento silencioso, uma busca desesperada por redenção em meio à dor e à confusão. No leito de morte, cercado por seus generais e conselheiros, os mesmos homens que o acompanharam em sua jornada épica, o ar era denso com a expectativa. A pergunta pairava no ar, não dita, mas sentida por todos. Quem herdaria o império? Em um último esforço, com a voz falha, Alexandre pronunciou as palavras que selariam o destino de seu vasto domínio. Ao mais forte. A frase, um testamento de sua filosofia de vida e de sua crença na meritocracia, era também uma sentença de anarquia. Aquela foi sua última luta, não contra um exército inimigo, mas contra a morte, a aceitação da finitude e o desespero pela incompletude de seu sonho grandioso. Naqueles momentos finais, uma clareza dolorosa pareceu invadir sua mente perturbada. A verdadeira conquista não estava nos territórios tomados, nas cidades saqueadas ou nos reinos subjugados. A verdadeira batalha, a que ele nunca vencera de fato, era a de governar a própria alma. A tragédia de sua ambição desenfreada era que ela o levara ao auge do poder, mas também o privara da paz interior e da verdadeira conexão humana. Ele havia expandido seu império até os confins do mundo conhecido, mas havia sacrificado a si mesmo no processo. A desintegração do império não tardou. A visão de unidade de Alexandre, imposta pela força de um só homem, provou ser artificial. Seus generais, os diádocos, dilaceraram o vasto território em uma série de guerras brutais, cada um buscando sua própria fatia do legado. O sonho de um império unificado morreu com ele. No entanto, o verdadeiro legado de Alexandre transcendeu as fronteiras políticas e as ambições pessoais. A helenização, a disseminação da cultura grega, da língua e da filosofia por todo o Oriente foi sua verdadeira vitória. Cidades foram fundadas, bibliotecas construídas, o conhecimento floresceu e uma nova era de intercâmbio cultural se iniciou. Alexandre, o Grande, não foi apenas um conquistador, mas um catalisador de civilizações, um homem que, mesmo em sua tirania, abriu caminhos para um mundo mais conectado. Sua história é uma reflexão profunda sobre o poder, a mortalidade e a busca humana por significado. Alexandre, o Grande. Um rei que conquistou o mundo, mas foi derrotado por sua própria humanidade. Sua história nos lembra que a maior das conquistas começa e termina dentro de nós. Se essa jornada te fez refletir, compartilhe este vídeo, ative o sino e junte-se à nossa comunidade para desvendar mais mistérios da história.